Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, julho 1860. 7. Aviso. O escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Sainte-Anne, número 59, Passagem Sainte-Anne. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 1º de junho de 1860. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 25 de maio. Por proposta da comissão e após relato verbal, a sociedade admite o número de seus sócios livres. Sr. E. de Viena, Áustria. Assuntos administrativos. A comissão propõe e a sociedade adota as duas seguintes proposições. Primeiro, considerando que a sociedade, nos termos do artigo 16 do regulamento, pode dar a conhecer no fim de abril a intenção da retirada de certos membros, que as nomeações feitas pela direção e comissão antes dessa época poderiam recair sobre membros que não continuariam a fazer parte da sociedade. Que não seria racional que aqueles que tivessem tal intenção participassem das nomeações. Resolve o seguinte: as nomeações para a direção e para a comissão serão feitas na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão em suas funções até essa data. Segundo, a sociedade, considerando que uma ausência muito prolongada e não prevista dos membros da direção e da comissão pode entravar a marcha dos trabalhos. Resolve o seguinte: os membros da direção e da comissão que se ausentarem durante 3 meses consecutivos, sem justificativa, serão considerados demitidos de suas funções e providenciada sua substituição. Comunicações diversas. Primeira, leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora L. sobre a honestidade relativa, assinado por Jorges, espírito familiar. Segunda, outro da senhora Schmidt, acerca da influência do médium sobre o espírito, assinada por Alfred de Massé. Relato de um fato concernente a 2 pessoas, uma das quais é uma pobre moça, e suas relações atuais são consequência das que existiam em sua precedente existência. Circunstâncias aparentemente fortuitas as puseram em contato, e as 2 experimentaram reciprocamente uma simpatia que se revelou por singular coincidência de poder mediúnico. Interrogado sobre certos fatos, um espírito superior disse que a jovem tinha sido filha da outra na existência anterior e havia sido abandonada. Na presente existência, foi posta em seu caminho, a fim de lhe dar oportunidade de reparar seus erros, protegendo-a, o que está disposta a fazer, apesar de sua situação bastante precária, pois só vive de seu trabalho. Esse fato, que encerra detalhes do mais alto interesse, vem em apoio do que sempre tem sido dito sobre certas simpatias, cuja causa remonta a existências anteriores. Indubitavelmente, esse princípio dá uma razão de ser mais ao sentimento fraterno, que faz da caridade e da benevolência uma lei, porquanto aperta e multiplica os laços que devem unir a humanidade. Estudos. Primeiro, evocação da grande Françoise, uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, da qual uma primeira evocação já foi publicada, ver o número de maio de 1860. Este espírito foi chamado novamente a pedido seu, com o objetivo de retificar a opinião emitida sobre o diácono Parris. Acusa-se de o haver caluniado, desnaturando as suas intenções, e pensa que a retratação feita espontaneamente poderá poupar-lhe a merecida punição. São Luís
completa a comunicação com informes sobre os mundos destinados ao castigo dos espíritos culpados. Segundo, exame analítico e crítico das comunicações de Charlet sobre os animais. O espírito desenvolve, completa e retifica certas afirmações que tinham parecido obscuras ou errôneas. Tal exame será continuado na próxima sessão, publicado adiante. Terceiro, 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Wett, sobre a continuação das memórias de um espírito. O segundo pela senhora Leske, assinado por Georges, seu espírito familiar, sobre o exame crítico que a sociedade se propõe fazer das comunicações espíritas. O espírito aprova muito esse gênero de estudo e o considera como um meio de prevenir as falsas comunicações. Sexta-feira, 8 de junho de 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 1º de junho. A senhora viúva G, antigo membro titular, não fazendo parte da lista de 30 de abril, em cumprimento ao novo regulamento da sociedade, escreve para explicar os motivos de sua abstenção, pedindo à sociedade para ser reintegrada como associada livre, com a anuência da comissão é admitida nessa qualidade. Comunicações diversas. Primeira, leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Leske, e assinado por Delphine de Girardin, sobre as primeiras impressões de um espírito. Apresenta um quadro poético e muito real das sensações que o espírito experimenta ao deixar a Terra. Segundo, outro ditado pelo mesmo médium, assinado por Alfred Musset, intitulado Aspirações de um Espírito. Terceira, o Sr. M. de Metz relata um fato interessante, pessoal, sobre a influência que um médium pode exercer sobre outra pessoa para lhe desenvolver a faculdade mediúnica. Foi por tal meio que essa faculdade foi desenvolvida no Sr. M. Mas o que há de particular nessa circunstância é a constatação da ação à distância. Estando o médium em Chalon e o Sr. M. em Metz, combinaram a hora para a prova, e o Sr. M. pôde constatar os momentos precisos em que o médium o influenciava ou cessava de agir. Ainda mais, descreveu as impressões morais que o médium sentia, impressões que não podia suspeitar, e, por outro lado, o médium escreveu as mesmas palavras traçadas pelo Sr. M. Deu-se ainda com o mesmo médium um fato muito curioso de escrita direta e espontânea, isto é, sem provocação e sem nenhuma intenção de sua parte, porque em tal absolutamente não pensava. Várias palavras que não podiam ter outra origem, quando se conhecem as circunstâncias, foram inopinadamente achadas, escritas com manifesta intenção e apropriadas à situação. Tendo tentado provocar nova manifestação semelhante, o médium nada conseguiu. Estudos. Primeiro, perguntas diversas dirigidas a São Luís. A. Sobre o estado dos espíritos. B. Sobre o que se deve entender por esfera ou planeta das flores, de que falam alguns espíritos. C. Sobre as faculdades intelectuais latentes. D. Sobre os sinais de reconhecimento para constatar a identidade dos espíritos. Segundo, evocação de Antoine T., desaparecido há alguns anos, sem deixar indícios sobre o seu paradeiro. Reconhecida como inexata, uma primeira evocação, ele explica o motivo e dá novos detalhes sobre sua pessoa. A experiência mostrará se são mais verídicos que os primeiros. Terceiro, evocação do astrólogo Vogue de Munique, que se suicidou em 4 de maio de 1860. Pouco desprendido, seu espírito ainda se acha sob o império das ideias que o tinham preocupado durante a vida.
Quarto, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre a fatalidade, assinado por Lamennais. O segundo pela Sra. Lesque, assinado por Delphine de Girardin, sobre as mascaradas humanas. Sexta-feira, 15 de junho de 1860. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 8 de maio. Por proposta da comissão, a sociedade admite como sócios livres o Sr. Conde de N, de Moscou, e o Sr. P, proprietário em Paris. Comunicações diversas. Primeira, leitura de uma carta informando que, em certas localidades, o clero se ocupa seriamente com o estudo do espiritismo e que membros bem esclarecidos desse corpo falam dele como de uma coisa chamada a exercer grande influência nas relações sociais. Segunda, leitura de uma evocação particular feita na casa do Sr. Allan Kardec, do Sr. J. Filho, de Saint-Étienne. Embora de interesse privado, essa evocação apresenta ensinamentos úteis para a elevação do pensamento do espírito chamado, tendo sido ouvida com vivo interesse. Terceira, observação apresentada pelo Sr. Allan Kardec a respeito de uma predição que lhe foi submetida por um médio de seu conhecimento. Conforme tal predição, certos acontecimentos devem ocorrer em data fixa, e como constatação, o espírito tinha dito ao médium que a fizesse assinar por várias pessoas, entre outras, o Sr. Allan Kardec, a fim de poder certificar, quando de sua ocorrência, a época em que fora feita. Eu me recusei, disse o Sr. Allan Kardec, pelas seguintes considerações. Muitos têm visto no espiritismo um meio de adivinhação, o que é contrário ao seu objetivo. Quando acontecimentos futuros são anunciados e se realizam, trata-se sem dúvida de um fato excepcional e curioso, mas seria perigoso considerá-lo como regra. Por isso, não quis que meu nome servisse para legitimar uma crença que falsearia o espiritismo em seu princípio e em sua aplicação. Primeiro, evocação de Tillorier, físico, que morrera supondo ter encontrado o meio de substituir o vapor pelo ácido carbônico condensado como força motriz. Reconhece que tal descoberta só existia em sua imaginação. Publicada adiante. Segundo, comunicação do exame crítico das comunicações de Charlet sobre os animais. Será publicado. Terceiro, evocação de um espírito batedor que se manifesta ao filho do Sr. N, membro da sociedade, por efeitos físicos de certa originalidade. Disse ter sido tambor-mor na banda de música de militar do Papa e chamar-se Eugênio. Sua linguagem não desmente a qualidade que se atribui. Quarto, ditado espontâneo obtido pela Sra. Lesque sobre o desenvolvimento das faculdades intelectuais, a propósito da evocação do Sr. Tillorier, assinada por Georges, espírito familiar. É de notar que esse espírito, muitas vezes, adapta suas comunicações às circunstâncias presentes, o que prova que assiste às conversas, mesmo sem ser chamado. O fato produziu-se igualmente em várias outras ocasiões da parte de outros espíritos. Outro pelo Sr. Didier Filho, assinado por Valvenares e contendo alguns pensamentos avulsos. Sexta-feira, 22 de junho de 1860. Sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 15 de junho. Comunicações diversas. Primeira, leitura de um ditado espontâneo obtido pela Sra. Lesque sobre o devaneio assinado por Alfred de Musset. Segundo, relato de um fato de mediunidade natural, espontânea, como médium escrevente apresentado pela Sra. Lubbe, membro da sociedade. A pessoa é uma camponesa de 15 anos
que, sem possuir nenhum conhecimento do espiritismo, escreve quase diariamente, por vezes, páginas inteiras, de modo inteiramente mecânico. Uma intuição lhe diz que deve ser um espírito que lhe fala, porque quando se sente levada a escrever, toma um lápis dizendo: vejamos o que ele vai me dizer hoje. Suas comunicações muitas vezes se referem a episódios da vida privada, seja para ela, seja para pessoas do seu conhecimento. Quase sempre são de extrema justeza, mesmo para as coisas que ela ignora completamente. É provável que essa faculdade, se fosse cultivada e bem dirigida, desenvolver-se-ia de modo notável e útil. Estudos. Primeiro, perguntas sobre os animais de transição que podem preencher a lacuna existente na escala dos seres vivos entre o animal e o homem. O estudo será continuado. Segundo, perguntas sobre os inventores e as descobertas prematuras a propósito da evocação de Tilorier. Terceiro, manifestações físicas produzidas pelo filho do Sr. N, menino de 13 anos de que se falou na última sessão. O espírito batedor que se lhe vinculou o faz simular com as mãos e os dedos, com incrível vulabilidade, toda sorte de evoluções militares, como carga de cavalaria, manobras de artilharia, ataques de fortes, etc., tomando todos os objetos ao seu alcance para simular armas. Exprime os vários sentimentos que o agitam, como a cólera, a impaciência ou a zombaria, por violentas batidas e gestos de pantomima muito significativos. O que se nota, além disso, é a impassibilidade e a despreocupação do garoto, enquanto suas mãos e braços se entregam a essa espécie de ginástica. Torna-se evidente que todos os movimentos independem de sua vontade. Durante o resto da sessão, e mesmo quando já havia cessado a experiência, o espírito aproveitava a oportunidade para manifestar, a seu modo, o contentamento ou o mau humor a respeito do que se disse. Numa palavra, vê-se que se apodera dos membros do rapaz e os emprega como se fossem seus. Tal gênero de manifestações oferece um curioso objeto de estudo por sua originalidade e por dar a compreender a maneira pela qual os espíritos agem sobre certos indivíduos. Interrogado sobre as consequências que essas manifestações podem ter sobre o rapazinho, São Luís fez advertência de muita sabedoria e aconselhou não as provocar. Além disso, fez com que a sociedade se comprometesse a não entrar nessa via de experiências, que teria como resultado o afastamento dos espíritos sérios, e a continuar ocupando-se, como fez até agora, em aprofundar as questões importantes. Frenologia e fisiognomonia. A frenologia é ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro. O Dr. Gall, fundador dessa ciência, pensava que, desde que o cérebro é o ponto para onde são conduzidas todas as sensações e de onde partem todas as manifestações das faculdades intelectuais e morais, cada uma das faculdades primitivas deveria ter ali o seu órgão especial. Assim, seu sistema consiste na localização das faculdades, sendo o desenvolvimento de cada parte cerebral determinado pelo desenvolvimento da calota óssea, produzindo protuberâncias. Concluiu ele que, do exame dessas protuberâncias, poder-se-ia deduzir a predominância de tal ou qual faculdade, e daí o caráter ou as aptidões do indivíduo. Daí também o nome de cranioscopia, dado a essa ciência, com a diferença de que a frenologia tem por objeto tudo que diz respeito às atribuições do cérebro, enquanto a cranioscopia se limita às ilações tiradas da inspeção do crânio. Numa palavra, Gall fez, a respeito do crânio e do cérebro, o que fez Lavater para os traços fisionômicos.
Não há por que discutir aqui o mérito desta ciência, nem examinar se é verdadeira ou exagerada em todas as suas consequências. Mas ela foi alternadamente defendida e criticada por homens de alto valor científico. Se certos detalhes são ainda hipotéticos, nem por isso deixa de repousar sobre um princípio incontestável, o das funções gerais do cérebro e sobre as relações existentes entre o desenvolvimento ou a atrofia desse órgão e as manifestações intelectuais. O nosso objetivo é o estudo das suas consequências psicológicas. Das relações existentes entre o desenvolvimento do cérebro e a manifestação de certas faculdades, alguns sábios concluíram que os órgãos cerebrais são a própria fonte das faculdades, doutrina que não é outra senão a do materialismo, porquanto tende à negação do princípio inteligente estranho à matéria. Consequentemente, faz do homem uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos, já que sempre poderia atribuir os seus erros à sua organização e seria injustiça puni-lo por faltas que não teriam despendido dele cometer. Ficamos abalados pelas consequências de semelhante teoria e com razão. Devia-se, por isso, proscrever a frenologia? Não, mas examinar o que nela poderia haver de verdadeiro ou de falso na maneira de encarar os fatos. Ora, esse exame prova que as atribuições do cérebro em geral e mesmo a localização das faculdades podem conciliar-se perfeitamente com o espiritualismo mais severo, que nisso encontraria a explicação de certos fatos. Admitamos por um instante, a título de hipótese, a existência de um órgão especial para o instinto musical. Suponhamos, além disso, como nos ensina a doutrina espírita, que um espírito cuja existência é muito anterior ao seu corpo reencarne com a faculdade musical muito desenvolvida. Esta se exercerá naturalmente sobre o órgão correspondente e estimulará o seu desenvolvimento, como o exercício de um membro aumenta o volume dos músculos. Como na infância o sistema ósseo oferece pouca resistência, o crânio sofre a influência do movimento expansivo da massa cerebral. Desse modo, o desenvolvimento do crânio é produzido pelo desenvolvimento do cérebro, assim como o desenvolvimento do cérebro é pelo da faculdade. A faculdade é a causa primeira. O estado do cérebro é um efeito consecutivo. Sem a faculdade, o órgão não existiria ou seria apenas rudimentar. Encarada sob esse ponto de vista, a frenologia, como se vê, nada tem de contrário à moral, porquanto deixa ao homem toda a sua responsabilidade, cabendo-nos acrescentar que esta teoria é, ao mesmo tempo, conforme a lógica e a observação dos fatos. Objetam com os casos bem conhecidos, nos quais a influência do organismo sobre a manifestação das faculdades é incontestável, como os da loucura e da idiotia, mas é fácil resolver a questão. Vêem-se todos os dias homens muito inteligentes tornarem-se loucos. O que prova isto? Um homem muito forte pode quebrar a perna e não poderá mais andar. Ora, a vontade de andar não está na perna, mas no cérebro. Esta vontade só é paralisada pela impossibilidade de mover a perna. No louco, o órgão que servia às manifestações do pensamento, estando avariado por uma causa física qualquer, o pensamento já não pode manifestar-se de maneira regular. Erra a torto e a direito, fazendo o que chamamos extravagâncias, mas nem por isso deixa de existir em sua integridade, e a prova disso está em que, se o órgão for restabelecido, volta o pensamento original, como o movimento da perna que é curada. Assim, o pensamento não está no cérebro, como não se encontra na calota craniana. O cérebro é o instrumento do pensamento, como o olho é o instrumento da visão, e o crânio é a superfície sólida que se molda aos movimentos do instrumento.
Se o instrumento for deteriorado, não ocorrerá a manifestação, exatamente como não se pode mais ver ao se perder um olho. Entretanto, por vezes, acontece que a suspensão da livre manifestação do pensamento não se deve a uma causa acidental como na loucura. A constituição primitiva dos órgãos pode oferecer ao espírito, desde o nascimento, um obstáculo do qual sua atividade não pode triunfar. É o que acontece quando os órgãos são atrofiados ou apresentam uma resistência insuperável. Tal é o caso da idiotia. O espírito está como que aprisionado e sofre essa constrição, mas nem por isso deixa de pensar como espírito, do mesmo modo que um prisioneiro atrás das grades. O estudo das manifestações do espírito de pessoas vivas pela evocação lança uma grande luz sobre os fenômenos psicológicos. Isolando o espírito da matéria, prova-se pelos fatos que os órgãos não são a causa das faculdades, mas simples instrumentos, com o auxílio dos quais as faculdades se manifestam com maior ou menor liberdade ou precisão, que muitas vezes funcionam como abafadores que amortecem as manifestações, o que explica a maior liberdade do espírito, uma vez desprendido da matéria. No conceito materialista, o que é um idiota? Nada, é apenas um ser humano. Conforme a doutrina espírita, é um ser dotado de razão, como todo mundo, mas enfermo de nascença pelo cérebro, como outros o são pelos membros. Ao reabilitá-lo, não será tal doutrina mais moral, mais humana, que a que dele faz um ser desprezível? Não é mais consolador para um pai que tem a infelicidade de ter um tal filho pensar que esse envoltório imperfeito encerra uma alma que pensa? Aos que, sem serem materialistas, não admitem a pluralidade das existências, perguntaremos: o que é a alma do idiota? Se a alma é formada ao mesmo tempo com o corpo, por que criaria Deus a seres assim desgraçados? Qual será o seu futuro? Admitir, ao contrário, uma sucessão de existências e tudo se explica conforme a justiça. A idiotia pode ser uma punição ou uma prova, e, em todo caso, não passa de um incidente na vida do espírito. Isto não é maior, mais digno da justiça de Deus, do que supor que o Pai tenha criado um ser fracassado para sempre? Agora lancemos as vistas para a fisiognomonia. Esta ciência é baseada no princípio incontestável de que o pensamento que põe os órgãos em jogo, que imprime aos músculos certos movimentos. Daí se segue que, estudando as relações entre os movimentos aparentes e o pensamento, dos movimentos vistos podemos deduzir o pensamento que não vemos. É assim que não nos enganaremos quanto à intenção de quem faz um gesto ameaçador ou amigável, que reconheceremos o modo de andar de um homem apressado e o do que não o é. De todos os músculos, os mais móveis são os da face. Ali se refletem muitas vezes até os mais delicados matizes do pensamento. Eis porque, com razão, se diz que o rosto é o espelho da alma. Pela frequência de certas sensações, os músculos contraem o hábito dos movimentos correspondentes e acabam formando a ruga. A forma exterior se modifica. Assim, pelas impressões da alma, de onde se segue, que dessa forma algumas vezes se podem deduzir essas impressões, como do gesto podemos deduzir o pensamento. Tal é o princípio geral da arte, ou, se quiser, da ciência fisiognomônica. Este princípio é verdadeiro. Não apenas se apoia sobre a base racional, mas é confirmado pela observação, tendo Lavater a glória, se não de o haver descoberto,
pelo menos de o ter desenvolvido e formulado em corpo de doutrina. Infelizmente, Lavater caiu no erro comum à maioria dos autores de sistemas, ou seja, a partir de um princípio verdadeiro sob certos pontos, concluírem por uma aplicação universal e, em seu entusiasmo por terem descoberto uma verdade, vê-la por toda parte. Eis aí o exagero, e muitas vezes o ridículo. Não nos cabe examinar aqui o sistema de Lavater, em seus detalhes. Diremos apenas que tanto é ele consequente ao remontar do físico ao moral, por certos sinais exteriores, quanto é ilógico ao atribuir um sentido qualquer às formas ou sinais sobre os quais o pensamento não pode exercer nenhuma ação. É a falsa aplicação de um princípio verdadeiro, que muitas vezes o relega ao nível das crenças supersticiosas e que leva a confundir na mesma reprovação os que veem certo e os que exageram. Digamos, entretanto, para ser justo, que muitas vezes a falta é menos do mestre que dos discípulos, que, em sua admiração fanática e refletida, por vezes levam às consequências de um princípio além dos limites do possível. Agora, se examinarmos esta ciência nas suas relações com o Espiritismo, teremos de combater várias induções errôneas que dela poderiam ser tiradas. Entre as relações fisiognômicas, existe principalmente uma sobre a qual a imaginação muitas vezes se exerceu. É a semelhança de algumas pessoas com certos animais. Procuremos, então, buscar a causa. A semelhança física entre os parentes resulta da consanguinidade que transmite de um a outro partículas orgânicas semelhantes. Nota do tradutor 37. Kardec serviu-se das teorias científicas da época. Só em 1865, Mendel publicaria seus primeiros trabalhos de genética, enquanto a molécula de DNA, base da hereditariedade, nem sequer era sonhada. Porque o corpo procede do corpo. Mas não poderia vir ao pensamento de ninguém supor que aqueles que se parecem com um gato, por exemplo, tenha nas veias o sangue de gato. Há, pois, uma outra causa. De início, pode ser fortuita e sem qualquer significação. É o caso mais comum. Todavia, além da semelhança física, nota-se por vezes uma certa analogia de inclinações. Isto poderia explicar-se pela mesma causa que modifica os traços da fisionomia. Se o espírito ainda atrasado conserva alguns dos instintos do animal, seu caráter como homem terá esses traços e as paixões que o agitam poderão dar a esses traços algo que lembre vagamente os do animal cujos instintos possui. Mas esses traços se apagam à medida que o espírito se depura e o homem avança no caminho da perfeição. Aqui, portanto, seria o espírito a imprimir sua marca na fisionomia. Mas, da similitude dos instintos, seria absurdo concluir que o homem, que tem os do gato, possa ser a encarnação do espírito de um gato. Longe de ensinar semelhante teoria, o Espiritismo sempre demonstrou o seu ridículo e a sua impossibilidade. É verdade que se nota uma gradação contínua na série animal, mas entre o animal e o homem há uma solução de continuidade. Ora, mesmo admitindo que é apenas um sistema, que o espírito tenha passado por todos os graus da escala animal antes de chegar ao homem, haveria sempre, de um ao outro, uma interrupção que não existiria se o espírito do animal pudesse encarnar-se diretamente no corpo do homem. Se assim fosse, entre os espíritos errantes, haveria os de animais como há espíritos humanos, o que não acontece. Sem entrar no exame profundo desta questão, que discutiremos mais tarde,
Dizemos, conforme os espíritos, que nisto estão de acordo com a observação dos fatos, que nenhum homem é a reencarnação do espírito de um animal. Os instintos animais do homem decorrem da imperfeição de seu próprio espírito, ainda não depurado e que, sob a influência da matéria, dá preponderância às necessidades físicas, sobre as morais e sobre o senso moral, não ainda suficientemente desenvolvido. Sendo as mesmas as necessidades físicas no homem e no animal, necessariamente resulta que até o senso moral estabelecer um contrapeso, pode haver entre eles uma certa analogia de instintos. Mas aí se detém a paridade. O senso moral, que não existe num e que no outro germina, cresce incessantemente, estabelece entre eles a verdadeira linha de demarcação. Uma outra indução, não menos errônea, é tirada do princípio da pluralidade das existências. Da sua semelhança com certas personagens, algumas concluem que podem ter sido tais personagens. Ora, do que precede, é fácil demonstrar que aí existe apenas uma ideia quimérica. Como dissemos, as relações consanguíneas podem produzir uma similitude de formas, mas não é este aqui o caso, pois Esopo pode ter sido mais tarde um homem bonito e Sócrates um belo rapaz. Assim, quando não há filiação corporal, só haverá uma semelhança fortuita, porquanto não há nenhuma necessidade para o espírito habitar corpos parecidos e, ao tomar um novo corpo, não traz nenhuma parcela do antigo. Entretanto, conforme o que dissemos acima, quanto ao caráter e às paixões, podem imprimir aos traços, poder-se-ia pensar que, se um espírito não progrediu sensivelmente e retorna com as mesmas inclinações, poderá trazer no rosto identidade de expressão. Isto é exato, mas seria, no máximo, um ar de família, e daí a uma semelhança real a muita distância. Aliás, este caso deve ser excepcional, pois é raro que o espírito não venha em outra existência com disposições sensivelmente modificadas. Assim, dos sinais fisiognomônicos não se pode tirar absolutamente nenhum indício das existências anteriores. Só podemos encontrá-las no caráter moral, nas ideias instintivas e intuitivas, nas inclinações inatas, mas que não resultam da educação, assim como na natureza das expiações suportadas. E ainda isto só poderia indicar o gênero de existência, o caráter que se deveria ter, levando em conta o progresso, mas não a individualidade. Vide o Livro dos Espíritos, questão 216 e 217. Os fantasmas. A academia assim define essa palavra. Disse dos espíritos que se supõe voltarem do outro mundo. Ela não diz que voltam. Só os espíritas podem ser bastante loucos para ousarem afirmar semelhantes coisas. Seja como for, pode dizer-se que a crença nos fantasmas é universal. Evidentemente, se funda na intuição da existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. A esse título, todo o espírito que manifesta sua presença, seja pela escrita de um médium ou simplesmente batendo numa mesa, seria um fantasma. Mas esse nome quase sepulcral geralmente é reservado para os que se tornam visíveis e que se supõe, como diz com razão a academia, vir em circunstâncias mais drásticas. São histórias de comadres? O fato em si, não. Os acessórios, sim. Sabe-se que os espíritos podem manifestar-se à vista, mesmo em forma tangível. Eis o que é real. Mas o que é fantástico são os acessórios. O medo que tudo exagera, ordinariamente acompanha esse fenômeno em si tão simples, o qual se explica por uma lei muito natural. Consequentemente, nada tem de maravilhoso ou de diabólico,
Por que então se tem medo dos fantasmas? Precisamente por causa desses mesmos acessórios que a imaginação se apraz em tornar apavorantes, porque ela se assustou e talvez acreditasse ter visto o que não viu. Em geral, são representados sob o aspecto lúgubre, vindo de preferência à noite, sobretudo nas noites mais sombrias, em horas fatais, aos lugares sinistros, revestidos de mortalhas extravagantes. O Espiritismo ensina, ao contrário, que os espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral o fazem sob a aparência que tinham em vida, e que só a imaginação criou os fantasmas, que os que aparecem, longe de ser temidos, na maioria das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes que podemos assistir. Também são, algumas vezes, galhofeiros do mundo espiritual que se divertem à nossa custa e se riem do medo que causam. Compreendem-se que, com estes, o melhor meio é rir também e provar-lhes que não se os teme. Aliás, limitam-se quase sempre a fazer barulho e raramente se tornam visíveis. Infeliz de quem os leva a sério, pois redobram as travessuras. Seria o mesmo que exorcizar um moleque de Paris. Mesmo supondo que seja um espírito mau, que mal poderia fazer? Um valentão vivo não seria 100 vezes mais temível do que um morto que se tornou espírito? Aliás, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos, que só diferem dos que chamamos fantasmas porque não os vemos. Os adversários do espiritismo não deixarão de o acusar por dar crédito a uma crença supersticiosa. Mas, sendo o fato das manifestações visíveis constatado, explicado pela teoria e confirmado por inúmeras testemunhas, não se pode dizer que não existam, e todas as negações não o impedirão de se reproduzir, porquanto poucas pessoas há que, consultando suas lembranças, não se recordem de um fato dessa natureza e que não podem pôr em dúvida. É preferível, portanto, que nos esclareçamos sobre o que há de verdadeiro ou de falso, de possível ou de impossível nas narrativas desse gênero. É explicando uma coisa, raciocinando, que nos premunimos contra o medo pueril. Conhecemos muitas pessoas que tinham pavor dos fantasmas. Hoje, graças ao Espiritismo, sabem o que é isto, e o seu maior desejo é ver um. Conhecemos outras que tiveram visões que as terrificaram. Agora que as compreendem, não mais se inquietam. Conhecem-se os perigos do mal do medo para os cérebros fracos. Ora, um dos resultados do conhecimento do Espiritismo esclarecido é precisamente curar esse mal, e não é esse um dos seus menores benefícios. Lembrança de uma existência anterior. Sociedade, 25 de maio de 1860. Um dos nossos assinantes nos envia uma carta de um de seus amigos, da qual extraímos o seguinte trecho. Perguntastes a minha opinião, ou melhor, a minha crença na presença ou não, junto a nós, das almas dos que amamos. Pedis também algumas explicações relativas à minha convicção de que nossas almas mudam de envoltório com muita rapidez. Por mais ridículo que pareça, direi que guardo a sincera convicção de ter sido assassinado durante os massacres de São Bartolomeu. Eu era muito criança quando tal lembrança veio ferir a minha imaginação. Mais tarde, ao ler essa triste página de nossa história, pareceu que muitos detalhes me eram conhecidos, e ainda creio que se a velha Paris pudesse ser reconstruída, eu reconheceria aquela alameda sombria onde, fugindo, senti o frio de 3 punhaladas nas costas. Há detalhes desta cena sangrenta que se conservam na minha memória e que jamais desapareceram. Por que tinha eu essa convicção antes de saber o que tinha sido a noite de São Bartolomeu?
porque ao ler o relato desse massacre, perguntei a mim mesmo: é meu sonho, este sonho desagradável que tive em criança, cuja lembrança me ficou tão viva? Por que não quis consultar a memória, forçar o pensamento, fiquei como um pobre louco ao qual surge uma ideia e que parece lutar para lhe descobrir a razão? Por quê? Nada sei. Por certo me achareis ridículo, mas nem por isso guardarei menos a lembrança, a convicção. Se vos dissesse que eu tinha 7 anos quando tive um sonho assim. Eu tinha 20 anos, era jovial, bem posto e penso que rico. Vim bater-me em duelo e fui morto. Se dissesse que a saudação feita com a arma antes de me bater, eu a fiz pela primeira vez que tive um florete na mão. Se dissesse que cada preliminar, mais ou menos graciosa, que a educação ou a civilização pôs na arte de se matar, me era desconhecida antes de minha educação nas armas, diríeis, sem dúvida, que sou louco ou maníaco. Bem, pode ser, mas às vezes me parece que um clarão penetra nesse nevoeiro e tenho a convicção de que a lembrança do passado se restabelece em minha alma. Se me perguntasseis se creio na simpatia entre as almas, em seu poder de se porem em contato entre elas, malgrado a distância, apesar da morte, eu vos responderia: sim, e este sim seria pronunciado com toda a força da minha convicção. Aconteceu encontrar-me a 25 léguas de Lima, após 86 dias de viagem, e despertar em lágrimas, com uma verdadeira dor no coração. Uma tristeza mortal apoderou-se de mim durante todo o dia. Anotei o fato em meu diário. Àquela hora, na mesma noite, meu irmão foi acometido por um ataque de apoplexia que comprometeu gravemente a sua vida. Confrontei o dia, o instante. Tudo era exato. Eis um fato. As pessoas existem. Direis que sou louco? Não li nenhum autor que tenha tratado de semelhante assunto. Falo-ei quando retornar. Talvez dessa leitura possa jorrar um pouco de luz para mim. O Sr. V., autor desta carta, é oficial da Marinha e atualmente em viagem. Poderia ser interessante ver se, evocando-o, confirmaria suas lembranças, mas haveria a impossibilidade de o prevenir de nossa intenção e, por outro lado, considerando-se a sua profissão, poderia ser difícil encontrar o momento propício. Todavia, disseram-nos que chamássemos o seu anjo da guarda quando quiséssemos evocá-lo, e ele nos diria se poderíamos fazê-lo. 1. Evocação do anjo da guarda do Sr. V. Resposta: atendo ao vosso chamado. 2. Conheceis o motivo que nos leva a desejar evocar o vosso protegido. Não se trata de satisfazer uma vã curiosidade, mas de constatar, se for possível, um fato interessante para a ciência espírita, o da recordação de sua existência anterior. Resposta: compreendo o vosso desejo, mas neste momento o seu espírito não se acha livre. Está ativamente ocupado pelo corpo e numa inquietação moral que o impede de repousar. 3. Ainda está no mar? Resposta: está em terra, mas poderei responder algumas perguntas, porque aquela alma foi sempre confiada à minha guarda. 4. Já que tendes a bondade de responder, perguntaremos se a lembrança que ele julga ter conservado de sua morte numa existência anterior é uma ilusão. Resposta: é uma intuição muito real. Na época, essa pessoa vivia muito bem na Terra. 5. Por que motivo essa lembrança lhe é mais precisa do que para outros? Há nisso uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele? Resposta: essas lembranças vivazes são muito raras. Dependem um pouco do gênero de morte, que de tal modo o impressionou que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. Entretanto, muitas outras criaturas tiveram mortes igualmente terríveis, mas a lembrança não lhes ficou.
Só raramente Deus o permite. 6. Depois dessa morte ocorrida na noite de São Bartolomeu, teve ele outras existências? Resposta: não. 7. Que idade tinha quando morreu? Resposta: uns 30 anos. 8. Pode-se saber o que ele era? Resposta: era ligado à casa de Coligny. 9. Se tivéssemos podido evocá-lo, ter-lhe-íamos perguntado se recorda o nome da rua onde foi assassinado, a fim de ver se, indo a esse local, quando voltar a Paris, a lembrança da cena lhe será ainda mais precisa. Resposta: foi no cruzamento de Busse. 10. A casa onde foi morto ainda existe? Resposta: não, foi reconstruída. 11. Com o mesmo objetivo, teríamos perguntado se recorda o nome que tinha. Resposta: seu nome não é conhecido na história, pois era um simples soldado. Chamava-se Gaston Vicente. 12. Seu amigo aqui presente gostaria de saber se ele recebeu suas cartas. Resposta: ainda não. 13. Eres seu anjo da guarda naquela época? Resposta: sim, então e agora. Observação: as pessoas céticas, mais brincalhonas do que sérias, poderiam dizer que seu anjo da guarda o protegeu mal e perguntar por que não desviou a mão que o feriu, embora semelhante questão mereça apenas uma resposta. Algumas palavras a respeito talvez não sejam inúteis. Primeiramente, pedimos que, estando a morrer na natureza do homem, não está no poder de nenhum anjo da guarda opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, não haveria razão para que também não impedissem a morte natural, tanto quanto acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que esse destino se cumpra. Finalmente, diremos que os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é a do espírito, da qual as diversas existências corporais não passam de episódios. O corpo é um invólucro que o espírito reveste momentaneamente e deixa como uma roupa usada ou rasgada. Pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, desta ou daquela maneira, pois que, em última análise, sempre é preciso que se chegue lá, e essa morte, longe de prejudicar o espírito, pode ser-lhe bastante útil conforme a maneira por que se realiza. É o prisioneiro que deixa a sua prisão temporária para fruir a liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vicente tenha sido uma coisa útil para ele, como espírito, o que seu anjo da guarda compreendia melhor que ele, porquanto não via senão o presente, ao passo que o outro vislumbrava o futuro. Espíritos retirados deste mundo por uma morte prematura na flor da idade, muitas vezes nos responderam que era um favor de Deus, que assim os havia preservado dos males aos quais, sem isto, estariam expostos.